Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o filme da Netflix, A Casa. E essa é uma análise com spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá, corre pra assistir porque vale a pena. Essa é uma produção espanhola e tanto o roteiro quanto a direção ficam a cargo da dupla Davi e Alex Pastor. E A Casa vai trazer pra gente a história do Javier, interpretado pelo excelente ator espanhol Javier Gutiérrez, que tá dando uma interpretação muito boa que dita também o tom do filme. O Javier, ele costumava ser um publicitário muito famoso e renomado na área dele, só que conforme ele foi ficando mais velho, ele foi ficando também obsoleto. Então, sem conseguir nenhum emprego, o Javier é obrigado a deixar o grande palacete que ele morava com a família, um apartamento lindo com uma vista perfeita, pro apartamento que eles já moraram um dia. E vale dizer que não tem nada de errado com aquele apartamento. Aquele apartamento é num lugar um pouco mais distante do centro, existe ali uma ladeira para entrar, não é tão bem iluminado, mas não é um casebre. Mas é definitivamente uma descida no nível que o Javier e a família estão acostumados a viver. E as coisas não estão indo bem pro Javier até que ele se lembra que ele tem ainda uma cópia da chave antiga do apartamento dele. E é então que ele decide espionar a família que mora lá atualmente. Esse filme ele tem um enredo bastante batido, a gente já viu essa história várias vezes de espionagem, começando aí lá pela Janela Indiscreta do Hitchcock. Só que esse filme ele acerta aqui no tom de suspense e também na crítica social que ele faz, que é muito contundente. O problema maior do nosso protagonista, ou melhor, do nosso antagonista Javier, é que ele não consegue, na verdade ele não quer de jeito nenhum se adaptar a essa nova vida dele, mais modesta e menos abastada. Então o filme mostra pra gente de uma forma muito poderosa a sociedade de aparências que a gente vive. E nessa sociedade, quem tá lá no topo da cadeia não quer de jeito nenhum perder os seus privilégios. Então esse filme brinca com a noção de até onde as pessoas são capazes de ir pra não perderem seus privilégios e pra não cair seu status social. E aí é lógico que nessa sociedade de aparências, o status social ele é tudo. E o que representa mais o status social de uma pessoa que o sucesso profissional dela? E é muita mensagem que a gente tem atualmente, né? Não importa se você tem sucesso em outros ramos da sua família, aquele jargão que a gente ouve. Não, o importante é ter saúde. A gente sabe que as coisas não são exatamente assim. Você pode ter saúde, você pode ter uma família maravilhosa que te apoia muito, mas o seu valor dentro da sociedade tá muito atrelado ao quanto você produz e quem você é, a sua vida profissional. Se você não tem isso, você não ganha um status e aí automaticamente você é um fracassado. A gente vê muito isso na vida do Javier. O Javier, ele tem uma família incrível, ele tem uma esposa que apoiou ele, que não tava nem aí se eles iam ter que diminuir de vida, cair o padrão, voltar pro apartamento antigo. E a gente tem um filho que da mesma forma não se importou se ele ia passar a estudar em colégio público. A Marga, a mulher dele inclusive, ela passou a trabalhar em loja, como atendente de loja. E isso não incomodava nenhum deles. Tava todo mundo feliz. Só que isso incomodava muito o Javier. Afinal de contas, dentro daquela família, ele era a pessoa que tinha prestígio. Uma outra coisa que a gente vê de forma muito latente no filme é que o Javier não aceita de jeito nenhum que o filho dele esteja acima do peso, por exemplo. Porque aí, de novo, há uma pressão social, as pessoas atrelam o sucesso e o status social a pessoas que estão dentro dos padrões da sociedade. E infelizmente, se você é gordo, você não está nos padrões. E então, quando o Javier ele perde tudo, ele foca o projeto de vida dele a fazer o filho dele emagrecer. Porque assim, pelo menos alguma coisa na vida dele ia estar dentro dos padrões da sociedade. E não importa se o filho dele estava passando mal, não importa se o filho dele chegou a vomitar no percurso. O que importa é você perder seus quilinhos extras aí. E para manter aí essa sociedade de aparências, o Javier ele se agarra ao último instrumento que ele tem dessa vida de luxo que ele costumava ter no passado, que é o carro dele. Então, apesar de estar precisando muito de grana, toda vez que ligam para ele falando, vim aqui pelo anúncio do carro, o Javier fala, não, já foi vendido. Porque ele não quer de jeito nenhum perder esse status. Porque se o Javier não tem nada, não tem casa bonita, mas ele chega na entrevista de emprego com um carrão, as pessoas acham que ele tem uma vida boa. A Casa, então, me lembrou muito Parasita, o vencedor do Oscar desse ano. Parasita, além de mostrar uma luta de classes muito grande como tema do filme, ele mostra também a vontade que a família Kim tem de ascender socialmente e acabar, de alguma forma, usurpando a vida
vida da família Park lá naquele casarão. Porque assim como todo mundo nessa vida, a família Kim também tá atrás de status. E é justamente esse status social que o Javier aqui em A Casa, ele tenta preservar com unhas e dentes. E tanto em Parasita quanto em A Casa, boa parte do palco da história do filme, ela é narrada dentro da casa da família rica. E aí nos dois filmes a gente vê um grande contraste de ambientes. Lá em Parasita, na casa da família Park, que é a família rica, a casa é muito grande, tem muita iluminação natural e os planos da casa, eles são sempre abertos para dar uma impressão ainda maior de amplitude da casa. São exatamente essas as características também da casa da família do Tomás aqui no filme A Casa. É uma casa muito ampla, muito bem iluminada, com iluminação natural, e os planos dessa casa também são mais abertos, porque isso aumenta mais ainda o espaço do lugar. Em contrapartida, tanto a casa da família Kim em Parasita, quanto a casa nova do Javier lá em A Casa, elas são casas bem mais modestas. Aqui, na verdade, a casa da família Kim realmente é uma casa bastante pobre, eles têm bastantes problemas. A casa do Javier não chega a ser assim, mas as duas são mal iluminadas, não tem muita iluminação de janela, e os planos são mais fechados, para dar uma ideia enclausurante. Uma outra alusão que a gente também faz a Parasita é com relação ao tal do cheiro do pobre. Sim, isso é extremamente preconceituoso, mas isso é mostrado nos dois filmes. Em uma cena pesada de revirar o estômago, o chefe da família Park lá em Parasita, ele menciona para a esposa que o motorista dele, que é o chefe da família Kim, ele tem um cheiro muito peculiar, que seria o que ele chamaria de cheiro de pobre. Horrível, gente, é realmente muito pesado pensar que alguém falaria uma coisa dessas, mas com certeza no mundo real existem. Esse tal desse cheiro de proletariado, de trabalho duro, também é visto lá em A Casa. Como a gente mencionou, a Marga, a esposa do Javier, não tem problema nenhum em pegar pesado e começar a trabalhar para sustentar a família. Então ela resolve trabalhar como atendente de uma loja, e aí no final do dia ela tem que passar um paninho na loja antes de fechar. Quando ela chega em casa e o Javier vai dar um beijo nela, ele sente um cheiro, e esse cheiro desagrada demais ele. E aí ela lembra que ela tinha limpado a loja e fala: é o cheiro de alvejante. Então esses dois filmes, eles escancaram pra gente o preconceito enorme que as classes mais ricas têm com relação aos mais pobres. E enquanto Parasita focou na luta de classes, A Casa vai falar mais pra gente do que as pessoas ricas, elas são capazes de fazer pra manter os seus privilégios. E olha, essa classe mais rica não é capaz de fazer só pouca coisa não. O Javier mostrou pra gente no filme que ele foi capaz de apoiar o ex-porteiro dele, que ele descobre que era pedófilo. O porteiro, no caso, descobre que o Javier tá enganando o Tomás e começa a chantagear ele. E uma das chantagens que o porteiro faz é pro Javier pegar uma calcinha usada da filha do Tomás, botar num saquinho e entregar pra ele. E o mais chocante é que o Javier faz isso. Só que aí o porteiro chega longe demais. Longe demais. Como se antes já não tivesse chegado, né? Ele pede pro Javier instalar uma câmera no quarto da garotinha pra ele ficar espiando quando ela ficasse pelada e trocasse de roupa. Nesse caso, a moral do Javier falou mais forte. Nossa, que pessoa maravilhosa. E ele decidiu então matar o porteiro. O plano dele dá meio errado, então em vez de matar, ele cometeu apenas uma tentativa de homicídio. Até que no final do filme, ele de fato cometeu um homicídio contra o Tomás. E ele justificou para ele próprio que esse homicídio ele foi uma forma de justiça social, porque para ele, na visão do Javier, o Tomás não merecia essa família. Isso porque o Tomás, viciado em álcool, ele acabou sofrendo um acidente de carro e colocou em risco a vida da esposa e da filha. Só que a hipocrisia do Javier é tanta que o Tomás não merecia ser rico, não merecia morar na casa que ele já morou um dia, porque ele, como alcoólatra, já colocou um dia em risco a vida da família dele. Agora, ele, Javier, é super merecedor dessa casa, apesar do fato dele ser um assassino. Então é todo um discurso muito hipócrita, muito narcisista, de que as pessoas, elas não podem errar. Agora você não errou não, você só fez o que você precisava fazer, né? A ideia de que os fins justificam os meios. A Casa, então, é um filme que me chamou muito a atenção porque mostra pra gente essa inversão de valores que tem nessa sociedade de aparências, em que uma pessoa, ela prefere abdicar da vida que ela tem, da família amorosa que ela tem, da saúde que ela tem, em prol de buscar um status social. Status esse que pode mudar a qualquer momento. E essa foi a nossa crítica do filme A Casa, com spoilers, e a gente quer saber o que você achou do filme. Você também verificou essa comparação com Parasita? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para os conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!